Estamos em Piratini, a primeira capital republicana rio-grandense. Aqui os ideais republicanos foram defendidos com garra. Convidamos você agora para passear por esses casarões históricos e conhecer os personagens da vida real que fazem parte deste município da região sul do estado. Fique conosco. Piratini, o peixe barulhento para os índios primitivos daqui, começou a ser ocupada por portugueses em 1777. Foi com a instalação da guarda no passo do acampamento, às margens do rio, que deu o nome à cidade. Antes, toda a região era habitada por tupis-guaranis, que depois de convertidos ao catolicismo, passaram a ser chamados de tapes. A primeira capital da República Rio-Grandense cresceu com a contribuição de colonos açorianos, que chegaram a partir de 1789. A casa mais antiga, construída no mesmo ano, ainda serve como testemunho material daqueles tempos. A 350 quilômetros de Porto Alegre, Piratini é uma das maiores cidades gaúchas em tamanho. Tem uma área de 3.341 quilômetros quadrados, o que representa mais de 824 campos de futebol. Com uma população um pouco superior a 19 mil habitantes, o município fica a 345 metros do nível do mar. Isso proporciona paisagens de muita beleza, como as rochas da localidade de Paredão. E aqui, viver na primeira capital farroupilha do estado? Moro aqui na primeira capital farroupilha. Tá muito boa. Significa uma honra estar aqui no Pago de Bento Gonçalves, né? Para nós, para eu que sou da vizinha Pierre Machado, toda vez eu quis sempre vir para esta terra aqui. Eu me sinto assim, acima de gaúcho, um brasileiro mesmo. Oi, Anitta Garibaldi, né? E vários outros. Uma festa da chama, veio a chama crioulo, veio os cavaleiros, veio a chama crioulo e está iniciando agora a semana a semana farroupilha. Disse lá os cavalarianos, Porque ela é a primeira capital farroupilha. Algumas tem bastante, mas tem mais historiadores aí que historiam melhor do que eu. No ano de 1830, Piratini, então Piratinim, foi elevada à categoria de município pelo governo imperial. E no período de vida próspera, já se podia admirar os belos solares do lugar. A independência da Banda Oriental e os ideais republicanos influenciaram os piratinienses. Estes fatores foram determinantes para que Piratini fosse escolhida como a primeira capital da República Rio-Grandense. Para nós, na realidade, para nós piratinienses, no meu entender, né, o importante não é o 20 de setembro, para nós o importante é o 10 de setembro de 36, quando foi proclamada a República. Porque aqui Piratini passou o centro do movimento, passou a ser o centro. Bravos camaradas da primeira brigada de cavalaria, gritemos pela primeira vez: viva a República Rio-Grandense! O neto era na nossa região, porque o neto era daqui de Rio Grande, ele nasceu em Rio Grande, e veio para cá no dia 12 de dezembro de 35, para montar a Guarda Nacional de Piratini, que constituiu a brigada ligeira dele. Era só de piratiniense a primeira brigada. Eles formaram, tem até registrado no livro da Câmara, o livro número 1 da Câmara, tem o registro da formação da Guarda Nacional. Era um corpo, que a sede era aqui na vila,
na vila de Piratini, com 2 esquadrões, esquadrão na região de Bagé e outro esquadrão na região de Canguçu. De 1836 até 39 e novamente a partir de 1842, Piratini sediou o governo revolucionário. Foram momentos importantes para a história do nosso estado e determinantes para o destino deste município. Importante foram os atos do governo republicano. Eu até cito aqui, relacionei os... Garibaldi viveu aqui, Bento Gonçalves? O Garibaldi morou aqui, o Luiz Rossetti, o Antônio de Souza Neto. Esses nós conseguimos localizar os locais onde eles moraram. As casas e sobrados onde moravam os revolucionários hoje fazem parte do roteiro turístico de Piratini. Nesta casa estavam instaladas a tipografia e a redação do órgão oficial da República, o jornal O Povo. E também era onde moravam os italianos Giuseppe Garibaldi e Luigi Rossetti. Ao lado residia Vicente Lucas de Oliveira, presidente da Câmara Municipal quando da proclamação do novo regime. O prédio do parlamento funciona até hoje na praça. Em diagonal ao prédio da Câmara está a Igreja Matriz, que em novembro de 1836 lotou para a celebração do Te Deum, logo após a posse do general Bento Gonçalves. Por sinal, a casa onde ele residiu aqui em Piratini é uma das poucas construções da época que encontra-se parte em ruínas. Conserva apenas uma estrutura. Aqui funcionou o Palácio do Governo da República, um prédio construído em 1824. Ao lado ficava o Ministério da Fazenda e Interior, embora esta informação seja contestada. Uma das coisas que me chamou a atenção, primeiro, foi que o professor Valdes Spaldi, na ajuda que ele me dava, ele me escreveu, dizia, procura a fábrica de cerveja do Manuel Lucino de Brum, que ficava de frente do Ministério da Guerra. Era 7 portas, era um prédio com 7 portas e coisa. E o Ministério da Guerra é aqui. Tanto que na primeira edição, o Ministério da Guerra eu botei como se fosse museu. E eu procurava um prédio, quando eu nasci, me criei aqui, prédio com 7 portas, não tinha. O que tinha era lá. Era aquele lá, que era a fábrica de cerveja Manuel Lucino de Brum. Não é bem na frente. Bem de frente, bem de frente. Um prédio foi o Ministério da Guerra. Encerrada a Revolução Farroupilha, Piratini foi rebaixada à vila e transformou-se em distrito de Bagé, sofrendo fortes discriminações políticas. A Revolução Farroupilha foi uma faca de 2 gumes para nós, porque nós tivemos a ponto de desaparecer do mapa. Mas os ideais da República se mantiveram forte no povo daqui. Quando finalmente, em 1889, o Brasil passou ao regime republicano, foi esta pequena cidade do sul do país uma das primeiras a reconhecer o fato. Está no sangue. 15 de novembro foi proclamada a República no Rio de Janeiro, dia 18 de novembro, a Câmara daqui aderiu à República. Se não foi o primeiro, um dos primeiros municípios a aderir, porque estava no sangue do povo daqui a República. O ideal deles era esse. Aliás, o ideal dos republicanos de 35 era formar uma federação de repúblicas brasileiras. Esse era o ideal deles. Tanto que eles chegaram a proclamar a República Juliana, que seria federada à República Rio Grande. Não era fazer uma federação republicana, e sim uma federação de repúblicas sob um governo central do Brasil. Esse era o ideal deles. Sobrado no centro de Piratini, abriga hoje um considerável acervo, com documentos e objetos que pertenceram aos revolucionários. Embora seja contestado por alguns pesquisadores, a Secretaria de Turismo informa que aqui funcionou o Ministério da Guerra na época da Revolução. O Museu Histórico Farroupilha, inaugurado em 1953 e vinculado à Secretaria de Estado da Cultura,
é sem dúvida o local mais visitado no município. Este museu tem como proposta a reconstituição da história da Revolução Farroupilha. Primeiro porque ele está situado num município que serviu e foi palco para essa revolução, né, a primeira capital da República Rio-Grandense, em 1836, e o museu então se propõe a recontar e a mostrar um pouco desta história. Nas amplas salas desse prédio, podemos encontrar peças como a espada de Manuel Lucas de Oliveira, o então ministro da Guerra, a bandeira usada no acampamento do Pequeri, arcas em que se guardavam documentos e até tesouros, a urna onde foram depositados os votos a Bento Gonçalves, o presidente da República Rio-Grandense, e outros objetos do general, que então mereceu uma sala em sua homenagem. Ao longo dos anos, então, se foi reconstituindo, se encontrando, se buscando, né, acervo que fizesse referência ao movimento Farroupilha. Ainda temos muitas coisas em outros municípios e em outros locais, mas em Piratini nós temos já no museu uma grande parte desta história, né, preservadas aqui no Museu Histórico Farroupilha. Um facsímile do jornal O Povo, publicação editada pelos revolucionários, nos remete à realidade vivida na época, quando as notícias do exterior referiam-se a outros estados brasileiros. O trabalho desenvolvido no museu busca envolver mais a comunidade e os estudantes da região. Nós temos aí projetos que inclusive saem fora um pouco desse momento da história da Revolução Farroupilha, que é retomar as festas populares, né, realizadas em Piratini ao longo dos anos. Nós temos a festa do Carnaval, que é uma festa especial em Piratini, que é o desfile da Bicharada, que nós temos retomado também com o apoio da Secretaria de Estado da Cultura. A visita, né, das escolas com uma passada pelo museu com mais calma, com mais tranquilidade, para que realmente possam aproveitar e ler todas as informações contidas no museu. Né? Eu também sou professora, vivi algum tempo de que visita no museu era visita para matar tempo. E isso tem sido retomado, nós temos conseguido fazer com que o museu seja um espaço de produção de conhecimento. Um filho de Piratini com um talento que nasce com certeza daquilo que ele acredita, porque Piratini tem muitos valores que saíram deste chão e que nos orgulha, porque a cultura do Rio Grande muito se deve também com a história que o povo de Piratini soube construir. E os seus filhos são gratos a esse chão e por isso estão aqui cantando a sua terra. É o exemplo do Roberto Lussardo, que participa de festivais desde 92, conhecia este valor nos palcos dos festivais e hoje, para nosso prazer, está no povo gaúcho. Uma satisfação para nós, Roberto. Para mim também, mas gringo, prazer estar aqui, aqui na minha terra, mostrando para o Rio Grande, aí, o Piratini gaúcho, né? Que bom tá com a gente aqui, muito obrigado pelo convite também. Estou feliz por estar cantando com esse guitarreiro exemplar, que é um irmão nosso lá de Dom Pedrito, né? Mas que mora com a gente lá em Pelotas. O Michael. O Michael, pai. Eu trago a mesma figura, eu trago a mesma figura dos retratos dos antigos, lembranças de tempos idos dos meus ramais ancestrais, os que deixaram sinais de lavra demarcatória, demonstrando a trajetória a seguirem os demais. Eu trago a cara tostada, eu trago a cara tostada dos ventos e soalheira, terra de arado e mangueira na lua nova das unhas,
São timbres da mesma alcunha, madura escrita da lida, bruta herança adquirida da minha estirpe terrúnea. Eu trago gosto andarilho, trazido dos meus passados, dos que andaram desterrados, vagando sem luz nem tino, tentando encontrar sentido nas lonjuras teatinas, ensimesmando uma sina de andar buscando um destino. Eu trago a mais dura prova, eu trago a mais dura prova dos quais descendo e sucedo, passar adiante o segredo de ser o que sou e sei, deixar gravado que herdei nos que de mim hão de vir, na certeza do sentir de que nunca morrerei. Eu trago o gosto andarilho, trazido dos meus passados, dos que andaram desterrados, vagando sem luz nem tino, encontrar sentido nas lonjuras teatinas, ensimesmando uma sina de andar buscando um destino. Tenho um destino mal domado, o coração machucado, que assina de andejar. Um baile bem animado, eu me sinto abandonado, cantando pra te dançar. Basta um mate bem cevado, que a saudade traz costado, pra atiçar a minha ânsia. Estar logo do meu lado, pois meu rosto está molhado, sentindo a dor da distância, a doer com a alma vazia. Sei que tudo está traçado, e agora com o mate lavado, só me resta te esperar. Sou talvez um condenado a um coração desgarrado, e canto pra te dançar. Banco na rédea o cavalo, pois já levei muito piar nestas lidas de amor. E um coração apaixonado hoje vive desgarrado neste meu peito cantor. Banco na rédea o cavalo, pois já levei muito pialo nestas lidas de amor. E um coração apaixonado hoje vive desgarrado neste meu peito cantor. Banco na rédea o cavalo. A primeira capital dos Farroupilhas foi colonizada por imigrantes açorianos. Piratini mantém até hoje, na arquitetura de seu casario, a influência da cultura dos Açores. As ruas de Piratini ainda mantêm muito do passado. O mesmo cenário da primeira capital da República Farroupilha tem nas construções uma das riquezas mais preciosas de 2 séculos para cá. O primeiro prédio, erguido em 1789, é um exemplo da arquitetura colonial portuguesa. A Casa da Camarinha,
chamada assim por conta deste anexo construído em cima, tem detalhes expressivos, a começar pelo beirado de madeira. Dentro é que se pode notar melhor o que era uma construção daquela época. As paredes grossas indicam tanto uma fortaleza quanto uma casa para durar muito tempo. Na frente, pedras amontoadas revelam a dureza da resistência. Na parte interna, tijolos maciços de barro cru reforçam toda a estrutura. O centro histórico tem 17 prédios tombados. Isso significa que qualquer alteração precisa respeitar a forma original. 3 dessas construções são patrimônio nacional desde a década de 40 do século XX. Uma delas é esta aqui, que serviu como sede do governo da República Rio-Grandense durante a Guerra dos Farrapos. O sobrado de 1826 representa bem a arquitetura colonial. As fachadas são definidas e lisas. As aberturas, destacadas com desenhos, revelam também portas altas e maciças, como eram comuns neste estilo. A cobertura é com telhas de barro, em 4 águas, com duplo caimento. Com base no Decreto-Lei de número 25, de 1937, o governo federal tombou ainda a casa de Giuseppe Garibaldi e o prédio onde funcionou o Ministério da Guerra Farroupilha. 40 anos depois, o patrimônio estadual garantia a existência de mais 14 edificações. A partir da segunda metade da década de 50, leis municipais passaram a considerar como preservadas a primeira fonte de água, datada do começo do século XIX, e outras 49 construções. Entre elas, a Igreja Matriz, construída entre 1811 e 1814. Piratini, por tudo isso, é considerada uma das primeiras cidades brasileiras a se preocupar com a herança dos antepassados. A comunidade, em geral, tem essa conscientização da importância da preservação do patrimônio histórico, né? Frisa-se que o patrimônio histórico de Piratini representa a cultura portuguesa açoriana na sua mais pura essência. A maioria desses prédios funciona mais como moradia. Não seria o caso de reordenar essa forma de ocupação? Essa questão do patrimônio ser ocupado por particulares é uma questão delicada no ponto de vista para adequar ela ao turismo. Seria mais viável para o atendimento ao turista que se mudassem os usos dessas edificações, passando elas da função residencial para alguma atividade de serviço ou comércio ligado ao turismo. Aqui em Piratini, a história do nosso estado é contada em cada recanto. Na fazenda Arvorezinha, são guardados documentos da época da Guerra do Paraguai, cartas de importantes políticos. Acompanhe na reportagem de Juarez Malta. A memória dos pioneiros de Piratini também pode ser encontrada fora da cidade. Um dos pontos históricos é a Fazenda Arvorezinha, localizada no 2º distrito, a quase 60 quilômetros da sede. A casa, construída em 1830, é como se fosse um pequeno museu, até hoje mantido pela 4ª geração de José Alves Pereira. É quem aparece no retrato bem à direita. Bisneto dele, Geraldo é o responsável pelas lembranças da família. Entre tantos objetos, o fazendeiro conserva armas antigas. Até um fuzil com uma caixa de munição original faz parte do acervo. Outra raridade é este revólver de calibre 41. Uma das peças, também preciosas, é a lança usada pelo avô Luiz Alves Pereira durante a Guerra do Paraguai. Ele incorporou as tropas, seguiu nas tropas brasileiras para o Paraguai e
e entrou pelo Paço da Pátria com Osório e foi ajudante de campo de Osório e dos demais comandantes. A ligação familiar com figuras importantes da história também pode ser observada através de documentos. Esta certidão, de 1792, faz a doação de terras a casais açorianos. É assinada pelo vice-rei de Portugal, Dom Luís de Vasconcelos. Outros papéis demonstram a importância de Luís Alves Pereira durante o Império. O mais comum são pedidos para o fornecimento de animais para o Exército, como este ofício enviado por Caxias. Mesmo rodeado por tantas coisas raras, Geraldo lamenta as dificuldades que encontra para preservar tudo. Uma situação que, até hoje, continua à espera de soluções. No caso aqui, eu tenho essa casa muito grande para conservar. Né? E se fosse desenvolvido um turismo do qual eu pudesse dele extrair uma renda, aí seria possível, né? Porque só com a renda própria não se tem condições para isso, né? Como é que é viver aqui nessa cidade? Sei lá. É só andar por aí que tu vai ver bastante coisa bem legal, bem divertida, que você vai gostar. Primeira capital Farroupilha. Maravilhoso. Eu adoro. Bom. Cidade bonita. É muito maneiro, legal. Me criei aqui desde pequeno. Muito maneiro mesmo. É uma cidade calma, pacata, né? Gosto. O interior de Piratini revela muitas surpresas. No terceiro distrito, a 60 quilômetros da sede, descobrimos alguns exemplos. Esta escola, no Paço das Carretas, tem até um grupo de teatro. Junto com outros trabalhos de integração com a comunidade, como a participação da família e a importância da terra, os alunos também estão sendo motivados com a arte de representar. Aqui, eles tratam agora do movimento Farroupilha. Ergo minha espada, não para matar meu irmão, mas sim dou meu coração, farrapo, de sobrenome, para este futuro que nos consome. Para mim foi muito bom, porque aqui no interior é difícil a gente ter trabalho com teatro, assim, né? E até foi o professor Daniel que resolveu, assim, essa ideia de tentar montar um grupo de teatro. Então, para mim, está sendo bem legal, porque eu gosto disso, eu gosto de ensinar, eu gosto de fazer outros papéis, assim, que não é a gente, né? Mas é bom, eu gosto. Perderam a batalha de novo. Serão esquecidos pelo povo. É um trabalho bem feito e a gente tem que fazer mesmo assim. Tá te dando satisfação fazer? Muito. Somos farrapos. A gente aprende muitas coisas, foi muito bom mesmo. A cultura, né, a gente incentivar, sei lá, muito bom. Eu gostei muito. E hoje estamos aqui para enviar a nova. O passado é nossa glória e o futuro nosso destino. É muito bom mostrar que aqui, nós no terceiro de Piratini, aqui a gente tem a nossa cultura, a gente tem as nossas raízes e mostra toda a nossa cultura assim, leva para fora, mostrar que a gente tem o nosso talento e o nosso trabalho aqui. O trabalho do grupo tem agradado fora daqui? Muita gente, a gente foi em Piratini, recebemos muitos elogios, eu acho que gostaram, a gente saiu de lá com o prêmio do nosso concurso que a gente foi fazer. Com 210 estudantes, a escola quer crescer mais ainda. A luta no momento é pela instalação do segundo grau. Desde que assumimos, a nossa principal batalha foi essa. E é uma necessidade mesmo. Mas impressionante, nós temos uma demanda de aproximadamente 30 a 40 alunos em 8ª série só da nossa escola. Isso demanda ano. E, por exemplo, eu estou agora fazendo levantamento junto às escolas de segundo grau da Redondeza, isso é Canguçu, Santana da Boa Vista e Piratini, e já estou com um número aproximado de 100 alunos que, o ano que vem, implantado segundo grau, estarão matriculados aqui na escola.
tarde. Boa tarde, quais são as novas? Bem, o general Bento Gonçalves quer uma reunião lá na Câmara. Mas do que se trata, tia? Bem, parece que o motivo de tal reunião é para decidir se Piratini continua ou não a capital. Mas claro que continua, pois foi o vilarejo que abrigou o começo da República. Mas Piratini já não é mais seguro. Os imperiais já estão tendo fácil acesso à vila. Malditos imperiais. Parece que Caçapava vai ter o centro das atenções. Cala a boca, voz Messi, fala sempre miolo mole. Que horas é a reunião? Eu não sei, eu só vim chamar. Parece que para Piratini continuar sendo a capital, você vai ter que ser genial. É isso, vamos, Homero, para a Câmara. Esse famoso Lucas de Oliveira, dono do sobrado de azulejos. Olha só, né? Nossos dois oficiais farrapos, Bento Gonçalves e Davi Canabarro. Capitão Garibaldi, eu e o general Canabarro lemos seus artigos e decidimos que está bom. A cada imperial preso levará 3.000 chibatadas. Isso é muito pouco. Sabe Deus a quem sabe quando nossos negros são aprisionados. Eles torturam até a morte, a parte que nós sabemos. O jornal de hoje está pronto. Vou chamar Rossete. Rossete. Você está ocupado. O que deseja, José? Me traga a edição de hoje do jornal. Buenas tardes. Mas os nobres amigos não vão ler o jornal no meio da rua, ao sol. Vamos entrar e conversar, pois já faz muito tempo que nós não conversamos sobre as últimas batalhas. Anitta, você faz falta mesmo nos campos de batalha. Só que essa mulher não troca nem por 2.000 homens imperiais, pois não vão pelear mais. Eu não sei, pois ainda não morri e a guerra ainda não acabou. Por favor, vamos entrar. Este é o grupo de artes cênicas Ana Clara Vaz. Eu falo com o Wilson Soares, que é o diretor artístico e também autor dos textos, que faz o teatro, fazem esquetes mostrando a cultura de Piratini. Gostaríamos que você relatasse o que é esse trabalho, Wilson, e quem foi a Ana Clara Vaz. Bem, a Ana Clara Vaz foi uma escrava forreada e dona do prédio onde hoje é o 13 de Maio, né? A Sociedade Recreativa e Cultural 13 de Maio. A gente resolveu fundar o grupo de artes cênicas Ana Clara Vaz, trabalhando em cima da cultura, né? Sem alguma ligação ou discriminação racial, política ou religiosa. Né? A gente trabalha visando melhorar a cultura piratiniense, que praticamente está caindo em esquecimento. Esse meu jeito de alçar a perna, de mirar ao longe o horizonte largo, é o contraponto de beber auroras quando cevo a alma pra sorver o amargo. Este silêncio que me traz distâncias, que me agranda o canto entre campo e céu, é o contraponto de acender o fogo, meço 1 metro e pouco, da espora ao chapéu. Essa coragem de pelear de adaga, de ser um gigante pela liberdade, é o contraponto de ajuntar terneiros, de acenar aos velhos e ter humildade. Esta audácia de buscar o novo, sem pisar o rastro ou reacender as brasas, é o contraponto de ter prenda em filhos e ficar tordilho ao redor das casas, é o contraponto de ter prenda em filhos e ficar tordilho ao redor das casas. Esse meu jeito de alçar a perna, de mirar ao longe o horizonte largo, é um contraponto de beber auroras quando cedo a alma pra sorver o amargo. Este silêncio que me traz distância, que me agranda o canto entre campo e céu, é o contraponto de acender o fogo, meço 1 metro e pouco, da espora ao chapéu. Essa coragem de pelear de adaga, de ser um gigante pela liberdade, é o contraponto de ajuntar terneiros, de acenar aos velhos e ter humildade. Esta audácia de buscar o novo, sem pisar o rastro ou reacender as brasas, é o contraponto de ter prenda em filhos e ficar tordilho ao redor das casas, é o contraponto de ter prenda em filhos e ficar tordilho ao redor das casas.
de pelear de adaga, de ser um gigante pela liberdade. É o contraponto de ajuntar terneiros, de acenar aos velhos e ter humildade. Essa audácia de buscar o novo, sem pisar o rastro ou acender as brasas. É o contraponto de ter prenda em filhos e ficar tordilho ao redor das casas. É o contraponto de ter prenda em filhos e ficar tordilho ao redor das casas. É o contraponto de ter prenda em filho ao redor das casas. É o contraponto de ter prenda em filho ao redor das casas. Como é que é viver aqui na capital, na primeira capital farroupilha do estado? Ué, bom, né? Uhum. Aqui é um céu aberto, né? Aqui é muito bom, tranquilo. Tranquilo, pessoal muito ordeiro. Muito bom. É muito lindo, né? É bonito. Maravilhoso. É bom mesmo. Aqui é tudo bom, ótimo. Tá se vivendo meio apertadíssimo. É. Vai indo, né? É neste local que artistas, músicos de Piratini se reúnem. É nesta mesa de bar que os violões se afinam, a gaita dá o ritmo e o nosso entrevistado, uma conhecida figura da cidade, mostra a sua performance musical. Cláudio Espíndola Corral, o Chacho, nasceu e se criou em Piratini. O apelido, segundo ele, vem da palavra em espanhol muchacho. A música é só para as horas vagas. No dia a dia, Chacho é o comerciante, a presença marcante da Lojas Arlindo. O nome do estabelecimento é uma homenagem ao avô, um tradicional comerciante que veio de Montevidéu. Pai, avô, né? Todos nesse ramo. A minha loja aqui tem mais de 60 anos. Na loja, ele trabalha há 25 anos. Comprou do pai. E aqui vende de tudo. Roupas, calçados, artigos para presentes, objetos de uso. É uma referência na cidade. Até porque conhece bem toda a freguesia. Mas teve um tempo em que jogava futebol profissional e, nesta época, viveu em várias cidades. Iniciando em Pelotas, no Brasil. Depois, fui para Rio Grande, Porto Alegre, voltei a Pelotas, Santa Maria e terminei em Bagé. Chacho foi meio-campista e, quando jogava, conheceu de perto um grande craque do futebol internacional. Tive a honra de jogar contra Pelé, na seleção de Bagé, contra o Pelé, que estava iniciando ele, né? Ele é recém com 17 anos. Entrou na equipe e nunca mais saiu, na equipe do Santos, né? Parando no mesmo hotel que eu parava em Bagé. Ele conta uma história que envolveu o rei do futebol e o Clube Brasil de Pelotas. Uma semana antes, o Santos vinha em excursão, claro, pelo estado, e chegou, a equipe do Santos foi contratada para jogar contra nós, então, primeiro tinha que jogar em Pelotas. Aí, foi oferecido o Pelé ao Brasil numa troca com um excelente jogador, meu colega, meu amigo, iniciamos juntos, Joaquinzinho. E o Brasil não aceitou, imagine. O avô Arlindo tocava numa banda, mas é uma parenta distante que ele lembra quando o assunto é música. Tem a parte artística pelo lado Espíndola. Eu tenho muita honra em ser primo, talvez segundo ou terceiro grau, parece que é, da Tetê Espíndola, que é uma grande cantora, né? Então nós estamos aí tentando imitá-la de todas as maneiras, fazendo uma força danada. E o primo de Piratini? Será que não dá uma palhinha numa performance solo? Numa música? Meu Deus, sim.
instrumento, né? Capela, instrumental. Capela, só uma estrofezinha. Exato, então é a música mais pedida em todos os shows brasileiros. Marina, morena, Marina, você se pintou. Isso aí, é uma homenagem à mãe dos meus 3 ricos filhos também, que é Marina o nome dela. Cidade que se destaca na música e também nas artes. Vamos agora conhecer o trabalho de alguns artistas de Piratini. Desde o tempo do Colégio de Freiras, que esta piratiniense tem boa mão para as artes manuais. Durante muitos anos, trabalhou como funcionária pública e, nas horas vagas, fazia cursos e criava algumas peças para os familiares e os amigos. Há 7 anos, após a aposentadoria, ela abriu esta loja na cidade, onde quase tudo é feito em sua casa. Quase tudo é meu, a não ser as flores naturais, que muitas vêm de fora. Mas também faço muda. Dona Nara borda, faz flores artificiais, objetos de decoração, quadros em textura, pintura em porcelana, em azulejo, em cerâmica, onde pode-se apreciar imagens de Piratini. Haja tempo para tanta atividade. Tem dias bons, hoje eu vou pintar a tela. Outro dia eu pego porcelana, aí eu pinto porcelana para encher o forno, porque o forno tu tem que queimar, fica 1 hora no forno queimando. Então tu tens que encher o forno, que tu não vai botar uma peça só, um prato só, uma caneca. E aí eu pinto, encho o forno, queimo, aí pego outra coisa. Ela também aprecia muito criar objetos para a indumentária dos integrantes dos CTGs locais. Estas flores vão enfeitar as prendas de Piratini nas festas da cidade. Eu faço as flores para as invernadas. Cada componente, cada invernada tem 6, 7 meninas, eu faço as flores. Elas trazem o tecido do vestido, eu engomo e faço. Cada invernada eu faço um tipo para não ser todas iguais, né? Para não ficar aquele uniforme. Isso eu crio da minha cabeça. Numa rápida conversa se pode notar a sua paixão pelas muitas atividades que desenvolve. Desde, é claro, que possa depois mostrar pessoalmente aos seus clientes na loja. Outra mulher com grande sensibilidade para a criação. Desde criança, Dona Lorena gosta de desenhar, mas foi somente após criar os 5 filhos que passou a pintar. Fez um curso de desenho em Piratini e outro de pastel seco em Pelotas. Pode-se dizer que é uma artista autodidata, já que em óleo não fez qualquer curso. De pouca fala, ela explica que costuma observar alguma foto para inspiração, mas depois sempre inventa algo diferente. Me encomendo e eu vou pintando. Geralmente a pessoa já chega, já quer já tá com a paisagem na cabeça, já é isso que ela quer, sabe? Sim. Claro que daí fica o meu toque, né? Dona Lorena é natural de São Borja, mora há 12 anos em Piratini e também tem as suas fases no processo de criação. As paisagens da cidade de Piratini ela faz por encomenda, mas em todas tem a sua marca pessoal. Uma das imagens que mais gosta de pintar é a água. Gosto de pôr sombras em água, assim, sabe? Questionada por uma das filhas sobre o seu gosto pela pintura, foi objetiva. Ela me perguntou se eu gostava mais de desenhar ou pintar. Pintar eu pinto quando posso, mas sem desenhar eu não fico. Como é que tá?
Toda a lida no campo exige muitas peças feitas à mão. Do conhecido laço ao tradicional rebenque, o gaúcho tem que contar com os mais variados objetos de couro. Este trabalho é uma atividade do correeiro. Longe dos potreiros e das camperiadas, este profissional prepara tudo o que é necessário para a realização das mais diferentes tarefas. Assim. Na correaria, tudo começa com o preparo do material. O couro precisa ser sovado para ficar macio. O couro ele em si, ele é duro, né? É para ficar macio agora. Artesão desde guri, este correeiro tem 57 anos de experiência. Já foi convidado até para lecionar. Ele entende que o profissional tem que ser o mais completo possível. Tem que aprender desde tudo. Tirar o couro, sovar, fazer cravador, afiar, faca. Tem que ter tudo a ver com o campo mesmo. Ah, tudo, né? Mas esses que lecionam, eles já dão do meio para o fim, né? Eles não ensinam, sovar couro eles não ensinam. Um comerciante que mudou de ramo há 8 anos, Paulo aprendeu quase tudo que sabe com o parceiro mais velho. Mesmo assim, ele acha que este ofício já estava no sangue. Isso aí é uma questão, acho que até meio de família, né? E a minha família toda, pelo lado dos meus pais, tudo mais ou menos trabalha em couro. E eu não tinha pegado, assim, por outras coisas, trabalhava com outras coisas, né? Aí, quando cheguei a trabalhar, e acho que isso aí é uma questão, acho que até de vocação, né? De trança em trança, os dois vão levando a vida com a paciência que esta arte exige. Será que alguém fica no ponto dando novas formas ao couro? Tá. Já tá passando do ponto, eu acho. O dono deste rincão pampiano era o índio Guarani. De Além-Mar chegou o açoriano e fundou Piratini. Mar imponente encravado, bem ao sul do meu país. Conhecer tuas belezas faz o coração feliz. Na saga deste Rio Grande, bem alto teu nome brilha. Fosco berço sagrado da epopeia farroupilha. Versos brancos e colorados que hoje vemos aqui são chimandos e maragatos, todos cantando pra ti. Na semana que vem, voltaremos aqui de Piratini com mais atrações artísticas e reportagens do nosso povo gaúcho. Até lá! Em tuas casas e ruas, tradição não se apagou com o passar de tantas luas. És mensageira da paz, terra bela, chão amigo. Quem quiser viver aqui sempre encontrará abrigo. Versos brancos e colorados que hoje vemos aqui